Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, projeto que leva essas aulas remotas, EAD, à distância, para todos os alunos da Rede Municipal da cidade de Ribeirão na área de Ciências. Gostaria de mandar um abraço para todos os professores, todo o pessoal da equipe da Secretaria de Educação da cidade de Ribeirão, também para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, que estão podendo nos acompanhar todas as aulas. Lembrar que ainda estamos nesse período de instabilidade, de afastamento social. Falamos aí em quarentena, que não é mais quarentena, entramos por 5 meses de afastamento e ainda não se tem uma solução a respeito da retomada das aulas. Então, assim, vou dizer sempre a vocês, continuem se protegendo, continuem tomando todas as precauções, usando a máscara, ao sair à rua, álcool em gel. As atividades praticamente estão quase todas voltando ao normal em algumas situações, mas é preciso ainda ter muito cuidado. Muita gente ainda está adoecendo na nossa cidade, algumas pessoas próximas a nós, conhecidas nossas, então é preciso ter muita atenção, muito cuidado para não trazermos essa doença para casa, que é uma doença invisível e que se propaga, que se dissemina, que se espalha com muita facilidade. Hoje a gente vai falar para o pessoal do 6º ano um pouquinho a respeito do sistema locomotor, como a gente tem essa estrutura, o ser humano tem essa estrutura de sustentação, de locomoção, de deslocamento, as cartilagens, alguns desgastes que acontecem ao longo da vida, ao longo do tempo, e que a gente precisa estar muito atento com relação a algumas situações. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início novamente às nossas aulas. Esse sistema locomotor é formado por ossos, articulações, músculos esqueléticos e representa uma integração entre o sistema esquelético e o sistema muscular. Na verdade, essa integração é mais que uma interação, é uma troca, Um depende do outro, um está ligado ao outro, para que consigamos executar todos os nossos movimentos, de levantar o braço, de andar, de sentar, de correr, deitar, enfim, todos os movimentos que são executados pelos nossos corpos. Então, assim, esse sistema locomotor é responsável por tudo isso. O sistema também é responsável por aprendermos, entendermos, por nos explicar essa composição ou essa ação que é a de deslocamento. O sistema esquelético tem como função, a sustentação do corpo e também uma coisa muito importante que às vezes nós, professores, esquecemos, que é a proteção dos órgãos internos. Esse armazenamento de substâncias ou de células que nosso organismo, nosso corpo acaba compondo de uma maneira geral. O esqueleto é constituído também por diversos ossos e estruturas que são associados também a cartilagens, tendões e, obviamente, alguns ligamentos. O crânio ainda compõe essa estrutura mais complexa, eu diria assim, do esqueleto, porque mexe com todo essa formação, essa carapaça que protege a massa encefálica. Então, assim, tudo que tem na cabeça da gente tem uma caixa craniana que é, na verdade, protetora de todos os seus órgãos internos. Então, além do sistema esquelético facilitar todo o processo de deslocamento, de ação, de locomoção, também executa um outro papel que é de proteção aos órgãos internos. Então, assim, quando há uma lesão no tecido conjuntivo ósseo, que é um tipo de tecido também que auxilia, que é a formação óssea que nós temos, assim como nós temos o tecido conjuntivo muscular, existe aí a ruptura, a dificuldade de proteção a esses órgãos internos. Quando há na verdade, um acidente ou
uma anormalidade. A coluna vertebral dá a sustentação principal ao nosso corpo. Ela é formada por vértebras que se alternam com discos intervertebrais. Ou seja, quando o indivíduo tem um problema em uma dessas partes da vértebra, e dificulta ou pode evoluir posteriormente para uma hérnia de disco, ele lembra também que esses discos que formam essa ligação, eu diria assim, entre elas, tem uma cartilagem que, ao se desgastar, pode provocar muita dor. Então é preciso que a gente esteja atento ao nosso peso, alguns movimentos que nós executamos. Às vezes pensamos que executamos alguns movimentos de maneira correta, principalmente ao exercermos alguma atividade física, e isso tem, eu diria assim, um retorno complicado para a nossa estrutura óssea, para a nossa coluna vertebral. O esqueleto axial é constituído pelos ossos da cabeça e da coluna vertebral. O esqueleto apendicular, que na verdade está ali tudo em uma organização só, é constituído pelos ossos dos braços e também os ossos da perna. Então, assim, existe na verdade o que nós chamamos de organização ou um conglomerado desses ossos que trabalham dentro de uma coluna vertebral de maneira organizada e de maneira sincronizada. Então, todo mundo está trabalhando, todos esses ossos estão trabalhando para auxiliar no deslocamento, na proteção de todos os órgãos internos. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além de ligamentos e tendões, como nós falamos anteriormente aqui. O esqueleto ele é responsável por sustentar e dar forma ao nosso corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua no conjunto com o sistema muscular e articular para permitir, para possibilitar, para facilitar o nosso deslocamento. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e o armazenamento de sais minerais como o próprio cálcio, que essa estrutura óssea acaba organizando. O osso é uma estrutura, na verdade, considerada viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se reorganizar, de se regenerar quando sofre uma fratura ou quando sofre uma fissura, que é como se fosse um rachãozinho lá. Então há uma necessidade de reorganizar. Outro dia eu estava comentando em aula que normalmente o gesso, quando a gente diz assim, quebrou a perna, quebrou o braço, na verdade não é bem o termo quebrar, mas houve uma fissura, houve uma fratura, o osso tem o efeito de recuperação do organismo, ele tem só o efeito de imobilizar a parte que foi lesada, ou lesionada, perdão, que foi lesionada. Então, o organismo vai produzir uma substância, a base cálcica, né, de base cálcica, que vai provocar essa formação desse calo ósseo e a recuperação daquela fissura, daquela lesão ou daquela fratura que acontece na estrutura óssea. Lembrando também que essas células desse tecido conjuntivo ósseo, ela tem uma velocidade de recuperação e vai de acordo com a idade do paciente. Quanto mais velho, mais lenta essa recuperação se torna por conta da multiplicação da divisão celular, que aí a gente em outro momento vai rever aqui. Mas quanto mais jovem é o paciente, mais rápido isso acontece. Então, existe muita possibilidade de que quando o jovem se acidenta ou se lesiona no tecido conjuntivo ósseo, o seu poder de recuperação é muito mais rápido, muito mais intenso e muito mais positivo do que, por exemplo, um idoso com 65 anos, quando tem uma queda e quebra o fêmur. Então, o processo de recuperação do idoso, por uma questão de produção de suas células, também acontece de forma bem mais lenta. Os ossos podem se unir uns aos outros através das articulações. Essas consistem na área de contato, principalmente entre dois ossos que estão em posição distintas.
mediados por um diferente tipo de tecido conjuntivo. Ou seja, na verdade, toda a armação, eu diria assim, óssea do corpo humano tem uma combinação que se protege e evita durante muito tempo um bom desgaste entre os ossos. Podem ser do tipo imóveis, semimóveis ou móveis. Em uma articulação considerada móvel, os ossos mantêm-se no lugar devido a esses ligamentos, que são, na verdade, uma espécie de cordão muito resistente, mas orgânico, né? Que é constituído do tecido conjuntivo fibroso, ou seja, há uma composição específica para unir, fazendo com que haja uma ligação direta entre essas partes ósseas. Articulações do corpo humano, que nós vamos comentar um pouquinho agora, pertencentes ao sistema articular, elas são responsáveis por muitos dos nossos movimentos, como correr, sentar, levantar, deitar. Então, ela está se conecta, aos ossos do esqueleto humano, aos outros ossos e também a todas essas cartilagens. Isso acontece nos joelhos, nos cotovelos, nos punhos, nos ombros, nos tornozelos e entre outras regiões também. Portanto, podemos falar que as articulações, ou a articulação é o ponto de encontro entre os ossos, que acaba possibilitando os movimentos do nosso corpo. Então, há uma orientação, uma explicação para que essas articulações elas permaneçam sem desgastar as partes das extremidades dos ossos, porque também possui líquidos lubrificantes. E aí a gente vai observar a classificação dessas articulações: sinartrose, anfiartrose e diartrose. E aí a gente tem articulação fibrosa imóvel, a gente tem aí na caixa craniana, as articulações da caixa, eu diria assim, da cartilaginosa semimóvel, que na verdade a gente encontra isso nos ossos do quadril, né, e das vértebras também, e as articulações sinoviais consideradas móveis, essas que facilitam a maioria das articulações do corpo, como é o caso do ombro, do joelho, do cotovelo e algumas outras regiões. As articulações são classificadas conforme o grau de movimentação, de mobilidade que elas possibilitam, que elas oferecem. Elas podem ser de 3 tipos: sinartrose, como nós vimos, que são as fibrosas, que são localizadas entre um osso e outro, e que são caracterizadas por serem inflexíveis, né? As duas, elas não são flexíveis. As duas superfícies ósseas são praticamente contínuas, separadas apenas por uma camada de tecido conjuntivo ou cartilaginoso. E o exemplo é a articulação do crânio, dos dentes, do maxilar, da tíbia e da fíbula. Então, assim, a gente percebe que mesmo quando os ossos eles se unem e não executam um movimento relativamente articulado, eles possuem também uma cartilagem que possibilita essa união. Anfiartrose, são articulações semimóveis, são flexíveis também e são cartilaginosas. Elas possuem cartilagem entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo dos ossos, auxiliando dessa forma no deslizamento de uns sobre os outros a partir dos diferentes movimentos do corpo. E aí a gente já comentou aqui no caso das vértebras e do quadril, dos ossos do quadril, que tem uma finalidade de dar uma estabilidade maior ao nosso corpo. Diartrose são as articulações flexíveis caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais, que contém o líquido sinovial, que na verdade evita esse desgaste, eu poderia dizer assim,
ocasionado pelo atrito. Elas localizam-se entre a pele e os ossos. E aí a gente tem como exemplo as articulações do ombro, do joelho e dos joelhos e dos cotovelos também. Então, só para a gente visualizar melhor, de uma forma bem legal, a gente está falando dessas cartilagens. Inclusive, pessoas que desenvolvem um peso, eu diria assim, não muito favorável durante muitos anos, acabam provocando um desgaste nessa região e muitas vezes são submetidos a situações de correções através de cirurgias e até colocação de prótese nessa área aí, para que se mantenha de pé durante mais tempo. O movimento do corpo é produzido a partir da comunicação entre as extremidades dos ossos envolvidos, realizadas pelas articulações sinoviais. As bolsas sinoviais, elas atuam como amortecedores em articulações móveis. O líquido sinovial é viscoso, transparente e facilita o deslocamento entre duas partes ósseas. E aí a gente percebe que nessas regiões existe, na verdade, uma maneira de lubrificar e acomodar para que esses ossos diminuam a possibilidade do desgaste. Com o envelhecimento, a produção desse líquido naturalmente diminui e acaba provocando dores nessas articulações de muitas dessas pessoas. Por isso, é preciso que a gente tenha mais ou menos uma ideia para a gente ver como é que vai ficar com o passar do tempo algumas articulações. A cartilagem, por exemplo, articular, é um tecido conjuntivo elástico. Os ligamentos são estruturas fibrosas, mantêm essa condição de fibra. A cápsula articular membrana é uma membrana fibrosa também. A membrana sinovial, é uma bolsa, que a gente fala uma bolsa porque, na verdade, tem uma composição onde guarda esse líquido lubrificante. E os meniscos, que são tão famosos, principalmente para os jogadores profissionais, ou jogadores de voleibol, jogadores de futebol, ou de algum outro tipo de esporte. Quando há uma ruptura nesse menisco, é preciso que haja também uma intervenção cirúrgica para que ele volte a dar uma mobilidade maior na área afetada. As articulações do crânio, como a gente já falou aqui, o crânio tem essas suturas frontais, coronais, as laterais e todas as outras que vocês imaginam, que facilitam o movimento do músculo que nós chamamos de facial. Então, assim, existe o tecido conjuntivo que acaba preenchendo a cavidade craniana, assim, essa coisa, né, dando forma aos nossos rostos e de verdade, facilitam, eu diria assim, a atividade da fala, a atividade da articulação, dos olhos e, na verdade, toda essa composição para ajudar os músculos da caixa craniana. Os ossos do crânio estão ligados de forma que não permitem nenhum tipo de movimento. É formado por articulações fixas ou suturas, né, que a gente chama, caracterizando a sinartrose. Outro exemplo, é a articulação entre as costelas e o osso externo. A movimentação praticamente não ocorre entre eles. E aí a gente percebe articulações do ombro, né, o ombro normal, a luxação, quando há uma condição de machucado ali naquela região, e quando começa a dar problema nessas articulações. As articulações do ombro são glenomeral, né, e que tem um nome diferenciado, mas o clavicular, que a gente conhece muito, quebrou a clavícula e tal, e na verdade é uma lesão na articulação, nessa área aqui, que provoca muitas dores naturalmente e que tem necessidade de ser imobilizado. Em conjunto, elas permitem os movimentos de deslizamento
adução e abdução, flexão e extensão, rotação e circundação. Ou seja, são fundamentais para auxiliar o processo de trabalho entre os braços e todas as articulações do ombro. É comum ocorrer luxações no ombro, que é quando ele se desloca. A causa maior e mais comum é durante a prática de determinados esportes, como natação, basquete e vôlei, ou devido a algum tipo de acidente. Então, só para lembrar aí, na verdade, essa dificuldade de entendimento a respeito de algum tipo de lesão na estrutura óssea, ou seja, no tecido conjuntivo ósseo. E muitas vezes, quando há uma lesão mais grave, que nós chamamos também de, eu diria assim, fratura exposta, é preciso que haja uma intervenção cirúrgica, uma intervenção médica, na colocação de platina ou placas de platina com parafusos para corrigir, para fazer com que esses ossos tentem voltar ao lugar normal e que permaneçam dando sustentabilidade a toda a estrutura óssea do corpo humano. Então, dependendo da região afetada, dependendo do grau de lesão, é preciso sim uma intervenção médica, uma intervenção cirúrgica. Nós vamos ficando por aqui, tomara que vocês tenham gostado e até a próxima aula de ciência.